Não existe sensação pior do que aquela de você sentir um grande medo e entrar em uma sala de aula. É quando bate aquela famosa síndrome do impostor. Bom, é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Eu sou o professor Victor Alexandre, professor de História, também trabalho aqui na internet, e hoje nós vamos conversar não só sobre a síndrome de impostor, mas como também superar esse medo de entrar em sala de aula. Eu não sei você, mas eu há muitos anos, antes mesmo de entrar em uma sala de aula, na verdade muitos anos antes disso acontecer, eu sempre quis que eu me tornasse um professor. Eu quero dizer que ser professor foi um grande sonho para mim. Mas quando, estava na faculdade, comecei ali o meu estágio e tive a primeira oportunidade de entrar em uma sala de aula como professor titular, né? Eu lembro que foi uma turma de nono ano, não, oitavo ano, se eu não me engano, e eu me sentia muito mal, tremendo, né, muito nervoso, né, gaguejava bastante. E, assim, todos nós passamos por isso, e o que está por trás dessa síndrome é aquele medo, né, de descobrirem que nós não sabemos o conteúdo, de que nós não somos preparados o suficiente, de que nós não somos de uma faculdade boa, né, os alunos vão descobrir que nós somos uma fraude, nós vamos perder o emprego, vamos morar na rua, e é isso. Então, tudo do mais catastrófico, né? Então, o que é a síndrome do impostor? Em linhas gerais, é quando você desconfia, sabota as suas próprias capacidades. É quando você, enquanto um professor, alguém que estudou, alguém que se preparou, você sente que não tem condição de executar essa missão de dar aulas, né? Então, como que a gente pode superar essa síndrome do impostor? Acho que o primeiro ponto que nós temos que entender é que a síndrome do impostor ela é superada a partir do nosso preparo. E aqui eu digo não só o preparo de uma aula, mas é o preparo de uma formação docente. Tem um livro, acho que eu acabei guardando aqui, está na estante, que fala justamente sobre a formação docente. E o autor desse livro ele vai trabalhar a ideia de que professores devem estar sempre se reciclando. E aqui ele não está falando só de questões pedagógicas, né, de novas técnicas, mas para nós da história, o ponto principal aqui é estar sempre se reciclando do ponto de vista dos estudos historiográficos mesmo, né? Você de alguma forma tá ligado ali aos principais debates, você adquirir livros atualizados, né, livros boas referências e tudo mais. Então, primeira coisa que nós temos que saber a respeito da nossa síndrome de impostor é que ela pode ser superada a partir do preparo. Agora, junto desse primeiro ponto, existe uma causa, uma questão que também tem que ser levada em consideração. Muitas vezes, por estarmos com medo, né, de entrarmos na sala de aula, de encararmos os nossos alunos, a gente usa o preparo como uma muleta, no seguinte sentido: a gente estuda, revisa, escreve, prepara, monta a aula, faz resumo, mas mesmo assim nós não nos sentimos aptos. Aqui, quando eu digo uma muleta, é que a gente está sempre colocando essa preparação de aula, sempre querendo estudar mais, e nós não estamos indo para a parte prática, que é, de fato, dar aula. O preparo de um professor tem que ser algo natural, mas não uma amarra que faz com que a gente só vá para a sala de aula quando nós dominarmos todos os aspectos dessa aula que eu tenho que dar. Isso é impossível. Se isso acontecer, você vai adquirir ao longo do tempo, ao longo do ano, ao longo da sua formação e da sua atuação enquanto um professor de história, ok? Então, o preparo, ele é essencial, mas não pode ser algo que vai te travar, não pode ser algo que vai te limitar, que vai te prender, tudo bem? Então, acho que isso é importante nós conversarmos também. Então, uma segunda coisa, de que você pode fazer para tornar a síndrome de impostor algo superado ou algo diminuído, é ter consciência da sua condição. Onde eu quero chegar com isso? Se você é um professor iniciante, se você é um professor que está começando agora,
dando aula aí há 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, né, aí vai de cada pessoa. Ter consciência da sua condição vai te fazer respirar um pouco melhor. Então, saber que você ainda é um professor em formação, iniciante, pode te tranquilizar no sentido que você tem uma longa jornada ainda. Essa aula que você deu hoje, que não foi tão legal, que você não conseguiu cativar seus alunos, você só nessa semana vai dar ela mais 2, 3, 4 vezes, né. Então uma coisa que nos atrapalha enquanto professores de história é essa noção imediatista, que tudo tem que ser rápido, que nós temos que sair prontos, né, já dominando a sala, e não é bem assim que acontece. Então, uma das maneiras que nós temos para reduzir bem essa síndrome de impostor é a consciência de onde nós estamos, né? Qual que é a nossa postura, perdão, qual que é a nossa situação de vida, né? Enquanto professores. Eu estou no começo, eu já sou alguém que deveria, de fato, estar mais desenvolvido, já sou um professor avançado, então eu posso entrar em sala de aula mais tranquilo, sabendo ali que eu vou dominar a sala, que eu vou ali dominar o conteúdo, né? Então, saber aonde você está na carreira pode te ajudar. Está no começo? É normal você não conseguir ir bem. Eu costumo dizer que a nossa profissão enquanto professores não é um tiro de 100 metros, é uma mega maratona, né? Então a nossa formação se dá com o tempo, né? Um professor de história, um professor de qualquer outra matéria, ele se forma enquanto um docente, enquanto alguém capaz de transmitir conhecimento ao longo dos anos. A nossa didática, a nossa capacidade de síntese, né? Isso aí vai se provando cada vez melhor com o passar do tempo. E não tem segredo, né? É algo que nós precisamos estar conscientes, e aí é um desafio, né, da nossa geração, principalmente, da nossa época, que nós queremos as coisas bem rápidas. E, por fim, acho que esse terceiro ponto que eu estou trazendo, ele se conecta muito bem com o primeiro, né, a respeito dos estudos. Então, a nossa síndrome de impostor, ela vai ser cada vez mais reduzida, não só a partir do nosso preparo, não só a partir, então, de sermos conscientes da posição que nós estamos, mas em termos de fato, uma postura de professores que estão sempre buscando se desenvolver. Não tem coisa mais triste, assim, sendo muito sincero, do que olhar para professores que não querem mais trabalhar na área, olhar para professores aí que estão desmotivados. É uma discussão futura que nós podemos fazer o porquê isso acontece, né? Mas que professores que não querem mais, né, saber do conteúdo e vão deixando as coisas se acumularem, né? Então, ter consciência de que precisamos nos preparar vai fazer com que essa síndrome de impostor diminua. Porque se eu sei que nesse ano, ano que vem, eu tenho que estudar mais, tenho que me preparar melhor, saber quais são os meus pontos aí de fraqueza, o medo de entrar em uma sala de aula, naturalmente ele vai diminuindo, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, isso já com os nossos alunos, é deixar muito claro que nós somos humanos, no seguinte sentido, que eu não sei todas as coisas, né? Talvez os alunos eles podem achar isso um pouco estranho, mas eu não sei o nome de muitos reis, o nome de muitos presidentes. Eu sempre brinco aqui com os meus alunos, né? Eu nunca sei de direito quando que o Vargas volta ao poder depois do governo Dutra. Eu nunca sei se é em 50, se é 51. Então, mostrar para os alunos que essas minúcias, esses detalhes, claro que são importantes, mas não são essenciais para a nossa aula. E você se tranquilizar enquanto a isso, levar a sua colinha, levar o seu rascunho, não te diminui em nada enquanto um professor. Se algum aluno faz alguma pergunta que você não sabe a resposta, isso não te diminui em nada enquanto professor, enquanto historiador, e faz sim de você alguém que está em formação, alguém que não tem como ter acesso a tudo, alguém que não tem como aí conseguir fechar todas as lacunas aí do conhecimento humano.
beleza? Então, acho que essas são lições muito importantes que nós podemos colocar em prática na nossa atuação enquanto professores, visando aí diminuir essa tão, ah, essa esse medo tão grande de entrar em sala de aula. Se você já vivenciou isso, né, essa síndrome de impostor, eu queria ouvir sua história. Se você puder colocar aqui nos comentários, para que a gente possa se conhecendo e quem sabe eu a partir disso extraia aí alguns vídeos futuros para o nosso canal. Se você for um professor que queira se preparar melhor, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista narrativo das aulas que você tem que dar, eu te convido a clicar aqui nos links da descrição para você ter acesso aí às comunidades e vir estudar comigo. Beleza? No mais, vejo você no próximo vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva caso tenha gostado do canal para ter acesso aí a vídeos toda semana. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.